amigos da Rede Brasil, a todos os internautas, os que compõem as redes sociais, um fortíssimo abraço. Vivemos num momento em que o povo brasileiro, a nação brasileira, está perplexa diante da articulação, diante da traquinagem e do engendramento entre os poderes constituídos. Existe realmente uma armação incontida, deliberada, constante, que não para, e é em cima de parâmetros que fogem da justiça, da transparência e do direito que toda lei deve ter, que toda democracia deve ter. Existe realmente um processo deliberado de engendramento. Essa palavra significa armação sem vergonha. Pessoas que engendram, que armam pelas caladas da madrugada, em altas horas da noite, e de vez em quando uma notícia, e agora a troca ministerial, a ocupação do Ministério da Justiça para obstruir a justiça, para desestabilizar a Lava Jato, para realmente perpetuar temporariamente, já que eles vão cair, o Deus vivo não dorme e há um limite para Deus. As suas leis, os valores, os fundamentos de Deus estão sendo atacados, violados por essa organização que está no poder, e eu quero repetir isso com toda a ênfase. Eles não param de articular, eles não param de fazer traquinagem e de engendrar medidas e dribles ao povo brasileiro que, de fato, eles não representam, eles enganam o povo. Isso foi dito dentro da Câmara dos Deputados pelo deputado federal Daciolo. Ele falou claramente que aquela casa só assalta, só engana o povo. Pelo lado do Senado isso já foi dito também. Então nós estamos aqui perplexos diante de tamanha articulação, de tamanha traquinagem, engendramento dessas autoridades que estão no país e que querem se perpetuar no poder e que fazem tudo de injusto, tudo de antitransparente, tudo de torto, para não se pautarem pela justiça, pela transparência e pelo direito que toda democracia, pelo menos teoricamente, propugna. Então a garantia da democracia, ou a democracia deve garantir o direito popular, o direito do povo. O processo democrático é esse, o poder emana do povo. Outra coisa, eu estive recentemente ouvindo o depoimento de uma senadora e eu fico perplexo em ver aquela senhora dizer que existe uma colega que foi torturada e que ela leu nos livros que houve tortura. Ora, senhora senadora, os livros que estão aí, a autoria desses esquerdopatas conta uma história ideológica, uma história do ponto de vista do que nos invadiu, deteriorando, denegrindo as nossas Forças Armadas. Então essa senadora, infelizmente, está equivocada. Pegou um depoimento de uma pessoa que passou pela comissão da inverdade e, infelizmente, leu livros que são altamente ideológicos. Os autores e as editoras da história real, da história tradicional, estão aí e não são esses que esse povo lê. Mas vamos lá, o que interessa. Em primeiro lugar, um recado aos intervencionistas. Queridos, nós tivemos uma semana onde o comandante das Forças Armadas se reuniu com o presidente. E na semana posterior, na semana seguinte, ele se reuniu com o FHC. Então vamos lá. Quando as duas reuniões foram efetivadas, a primeira com o presidente, a segunda com o FHC, surgiu logo a notícia de que eles teriam já, respeitando a Constituição, de fazer uso do artigo 81, promovendo em caso de vacância, de renúncia ou do Tribunal Superior Eleitoral, cassar os mandatos dos dois que
saltaram e acabaram com o país. Muito bem. Então, em caso de vacância, eleições indiretas, pelo menos é o texto constitucional. Perfeito. Então, houve essas duas reuniões. Aconteceram primeira semana com o presidente, segunda semana seguinte ele foi com o FHC, e com certeza houve uma concessão. Concessão, queridos, eu abro um parênteses para não fugir dessa questão da reunião ou das reuniões. A concessão foi dada em 1935, a concessão foi dada em Geisel, através da distensão, e em João Batista de Figueiredo com a abertura. Então Ernesto Geisel veio com a distensão, que foi uma concessão, e o João Batista de Figueiredo veio com a abertura. O Brasil então entrou no caos, entrou numa onda de roubalheira sem precedentes na história. Muito bem. Então, se houve essas duas reuniões e logo após houve o anúncio de que um candidato seria eleito indiretamente no caso de vacância, e deram até o tal do nome que não está envolvido na Lava Jato, enfim. Você percebe então que houve uma concessão, significa o poder das armas, com certeza deliberadamente colocou, olha, então o que vocês querem fazer? Tá, isso, perfeito. Então